Vimos uma mudança clara na política dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Eu não chamaria isso de uma crise nas relações entre Estados Unidos e Israel, embora alarmes estejam soando em Israel com razão. Sim, esses estados gostariam muito de ver uma mudança de regime no Irã. Eles adorariam ver os Houthis removidos do poder no Iêmen. Os estados do Golfo agora promoviam a diplomacia entre Gaza e Irã porque entendiam que, se ela fracassasse e resultasse em um conflito militar direto entre os Estados Unidos e o Irã, eles estariam na linha de frente. A sociedade israelense se tornou uma sociedade genocida. Israel é um regime cliente e procurador dos Estados Unidos e fará exatamente o que lhe for ordenado. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe e assista ao programa. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas a Moin Rabbani. Moin é um analista do Oriente Médio especializado no conflito árabe-israelense e em assuntos palestinos. Moin, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado, é muito prazer estar com vocês novamente. Também atingimos 100 mil assinantes hoje, só para informar nossos espectadores. Parabéns, obrigado. Se pudermos começar, há tanto para discutir, mas se pudermos começar com sua opinião sobre o Gideon Chariot, a renovada invasão terrestre de Gaza pelas forças israelenses em 17 de maio. O que você acha que levou a essa nova invasão de Gaza? Bem, há várias questões. Em primeiro lugar, se você analisar em termos militares convencionais, Israel tem lutado contra uma milícia essencialmente de segunda linha e mal armada. O Hamas e outros como a Jihad Islâmica e assim por diante, há 1 ano e meio, e não conseguiu desferir um golpe decisivo e fatal contra eles. Então espera que com mais uma ofensiva final, possa ter sucesso onde tem falhado consistentemente desde outubro de 2023. Mas eu acho que o que estamos realmente vendo é uma agenda muito mais ampla, que tem menos a ver com o Hamas e com objetivos militares convencionais, e é na verdade um exercício para tentar deslocar à força todos ou a maioria dos habitantes palestinos da faixa de Gaza para fora de sua terra natal. E, portanto, o que vimos é que a partir de 2 de março, 2 semanas antes de Israel retomar sua ofensiva militar, foi imposto um cerco sem precedentes à faixa de Gaza, no qual não foi permitido entrar uma gota de água, uma gota de combustível, um pão, nem sequer uma aspirina ou qualquer outro medicamento. Israel está praticamente descrevendo sua campanha atual como a solução final. Você tem, por exemplo, um dos líderes israelenses mais graduados, o ministro das Finanças, Smotrich, afirmando abertamente que o objetivo de Israel é arrasar toda a faixa de Gaza, de modo que nenhuma estrutura em todo o território permaneça de pé, concentrar toda a população em bolsões no sul da faixa de Gaza e, essencialmente, forçá-los a sair de sua terra natal. Os israelenses estão discutindo isso de forma muito aberta, e sua violência genocida atingiu níveis realmente sem precedentes nos últimos 2 meses. Tivemos, por exemplo, a execução sumária de 15 profissionais de saúde que estavam claramente identificados como tal,
e foram executados justamente por serem profissionais de saúde, depois enterrados em uma vala comum, junto com suas ambulâncias destruídas. Estamos vendo bombardeios diários verdadeiramente insanos que estão exterminando famílias inteiras e assim por diante. Acho que estamos realmente diante da fase final do que claramente se tornou uma guerra de aniquilação na faixa de Gaza. Claro, isso está sendo acompanhado por campanhas intensificadas contra os palestinos na Cisjordânia, ataques contínuos no Líbano, expansão territorial na Síria e agora também crescentes ameaças de um ataque israelense ao Irã para impedir que os e o Irã cheguem a um novo acordo diplomático. Parece haver alguma confusão, ou digamos falta de clareza, sobre a posição dos Estados Unidos em relação a este conflito neste momento. A mídia israelense tem falado muito sobre um crescente desentendimento entre o presidente Trump e Netanyahu. Os 4 ou 5 pontos frequentemente citados são o acordo direto no Iêmen, que é a retirada dos Estados Unidos do Iêmen, o fiasco anterior com Mike Flynn, que foi demitido da NSA porque aparentemente estava envolvido em um plano secreto para iniciar uma guerra contra o Irã. E também a viagem de Trump ao Oriente Médio, que ignorou Israel. E por fim, a viagem de J.D. Vance, que provavelmente já estava agendada, foi cancelada. Para Israel. Sim. Para Israel. Então esse é um lado da questão. Mas por outro lado, também há o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, James Hewitt, e outros dizendo que os Estados Unidos são o melhor amigo que Israel pode ter e que o presidente Trump apoia firmemente o país. Qual é a sua opinião sobre a posição do presidente Trump? Em especial, onde ele pessoalmente se posiciona neste momento da história, neste conflito? Bem, acho difícil fazer avaliações definitivas sobre o presidente Trump em qualquer assunto, inclusive este, porque ele é um líder muito errático. Ele é impulsivo, propenso a se contradizer repetidamente e assim por diante. Por isso, acredito que devemos focar menos no que ele diz e mais no que os Estados Unidos estão fazendo. E aqui, de fato, acho que vimos uma mudança clara na política dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Eu não chamaria isso de uma crise nas relações entre Estados Unidos e Israel, embora alarmes estejam soando em Israel com razão, mas é mais uma mudança. E talvez seja útil comparar onde estamos no início do segundo mandato de Trump com onde estávamos no início do primeiro mandato dele, em 2017. Em 2017, os Estados Unidos, Israel e os Estados Árabes conservadores estavam todos muito alinhados em relação aos seus objetivos no Oriente Médio. O objetivo era fazer com que Washington repudiasse o acordo nuclear com o Irã. Era enfraquecer o Irã e buscar isolá-lo ainda mais na região. Era enfraquecer o acordo de coalizão, conhecido como Eixo da Resistência. E também havia um esforço para normalizar as relações entre Israel e os Estados Árabes, não como resultado de uma resolução da questão da Palestina, na forma do fim da ocupação e de um Estado palestino independente, mas sim como um mecanismo para enfraquecer, marginalizar e isolar ainda mais os palestinos. Essa era a situação em 2017. E claro, vimos várias iniciativas naquele momento. Os Estados Unidos de fato repudiaram o acordo nuclear com o Irã. Assassinou um importante general iraniano, Qasem Soleimani. Intermediou acordos de normalização entre os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, de um lado, e Israel do outro. Sob a liderança de um de seus principais e mais vis falcões, Jason Greenblatt, lançou uma campanha coordenada para tentar anular a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, a UNRWA. Outra pessoa responsável por isso foi, claro, o igualmente vil David Friedman, que na época era o embaixador dos Estados Unidos em Israel. Um verdadeiro extremista que acusa outros judeus americanos que discordam dele de serem capos, basicamente comparando-os a guardas de campos de concentração nazistas. Ou seja, realmente alguém fora da realidade.
concentration camp guards, and so, I mean, really off the deep end. That was 2017. Then if you look at what happened, Isso foi em 2017. Depois, se você observar o que aconteceu durante o primeiro governo Trump, embora o Irã não tenha assumido abertamente a responsabilidade, é amplamente entendido que esse foi um ataque iraniano. O Irã lançou um ataque sofisticado com drones e mísseis contra as principais instalações petrolíferas da Aramco, no leste da Arábia Saudita. E os Estados Unidos não responderam. Não tomaram nenhuma medida concreta em defesa da Arábia Saudita em resposta a esses ataques. Os Houthis no Iêmen passaram a lançar um número crescente de ataques com drones e mísseis, cada vez mais sofisticados contra a Arábia Saudita e, posteriormente, também contra o território dos Emirados, além de uma série de outros acontecimentos que levaram especialmente os países do Golfo a começarem a reconsiderar suas posições. Assim, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que estavam se retirando do Iêmen, e a Arábia Saudita também chegou a uma prolongada cessação das hostilidades com os Houthis. E então, durante os anos Biden, sem coordenação com Biden, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita começaram a normalizar as relações com o Irã. E no caso da Arábia Saudita, foi um acordo de normalização mediado não pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, mas pela China. Assim, quando o segundo governo Trump assumiu o cargo no início deste ano, esse alinhamento já não existia mais. Os Estados Árabes, especialmente aqueles no Golfo, agora estavam promovendo a diplomacia entre Estados Unidos e Irã, porque entendiam que se isso fracassasse e resultasse em um conflito militar direto entre os Estados Unidos e o Irã, eles estariam na linha de frente, e os Estados Unidos, junto com Israel, estariam ou indispostos ou incapazes de defendê-los. Eles agora estavam sob pressão da opinião pública e dos acontecimentos, não mais dispostos a simplesmente descartar os palestinos e normalizar relações com Israel, mas exigindo um preço pela normalização, pelo menos no caso da Arábia Saudita. E eles começaram a ver Israel não apenas como um parceiro de segurança confiável e valorizado, mas também como um incendiário regional determinado a colocar todo o Oriente Médio em chamas, sem qualquer consideração pelas consequências para seus aliados de fato no Golfo. Entra a administração Trump. Como você sabe, existem diferentes facções dentro da coalizão que compõe a administração Trump. De um lado, você tem os neoconservadores, os falcões, os evangélicos cristãos e assim por diante, que têm visões extremamente agressivas sobre qualquer coisa relacionada ao Oriente Médio. E do ponto de vista deles, o Armagedon não pode chegar rápido o suficiente. Mas então, com os democratas assumindo o papel de partido da guerra, você também tem os não intervencionistas, os isolacionistas, aqueles que acham que as prioridades geoestratégicas dos Estados Unidos estão no leste asiático e não no Oriente Médio. E eu acho que esse incidente ao qual você se refere, em que o agora ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Waltz, foi pego conspirando com Israel pelas costas de Trump para promover uma guerra dos Estados Unidos com o Irã em nome de Israel, deixou um gosto particularmente amargo na Casa Branca. Agora, se você olhar para o governo Trump, pegue o caso da Arábia Saudita, que eu acho que é uma questão central. Até Trump assumir o cargo, seja durante o primeiro governo Trump ou durante os anos Biden, um aprimoramento das relações bilaterais entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, na forma de uma garantia de segurança dos Estados Unidos à Arábia Saudita, a venda de armas avançadas para a Arábia Saudita, a entrega de um programa nuclear civil para a Arábia Saudita, ou limitações nas relações de segurança e tecnológicas sauditas com, por exemplo, a China. Tudo isso foi condicionado à normalização das relações sauditas com Israel. Os sauditas foram informados de forma muito clara. A menos que normalizem as relações com Israel, não receberão nada dos Estados Unidos, além do que Washington já lhes concedeu.
has already given you. Trump came into office. Trump assumiu o cargo. As prioridades dele, pelo que entendi, pelo menos no Oriente Médio, eram obter investimentos substanciais do Golfo na economia dos Estados Unidos para fortalecer a economia americana e, consequentemente, a posição global dos Estados Unidos. Com essa prioridade, a mensagem para os israelenses era basicamente: ou vocês entram no jogo e adotam as políticas exigidas pela Arábia Saudita para que ela normalize as relações com vocês, ou, se não fizerem isso, estarão por conta própria e não vamos esperar por vocês, porque temos prioridades em relação à venda de armas para os sauditas e a geração de investimentos sauditas. E foi exatamente isso que aconteceu. Israel foi deixado de lado e o mesmo ocorreu no Iêmen. Os Estados Unidos perceberam que estavam pagando um preço cada vez mais alto por sua contínua campanha militar contra o Ansarullah, os Houthis, no Iêmen, e não estavam preparados para continuar. Basicamente fizeram um acordo bilateral de cessar-fogo com os Houthis, que permite que eles continuem atacando Israel sem consequências em termos de resposta dos Estados Unidos. Na Síria, aconteceu a mesma coisa. Israel e seu lobby vinham argumentando consistentemente para que os Estados Unidos mantivessem e prolongassem as sanções à Síria, que haviam sido impostas sob o pretexto de punir um regime que já não existe mais. E Trump viu aqui uma oportunidade de se aproximar dos sauditas, dos qatarianos e da Turquia, por um lado, e talvez garantir investimentos significativos e oportunidades econômicas para os Estados Unidos, anunciando que os Estados Unidos suspenderiam aquelas sanções. E por fim, em relação a Israel e ao Hamas, os Estados Unidos tinham como prioridade buscar a libertação de um soldado israelense mantido em cativeiro na faixa de Gaza, que também possui cidadania americana. Com Israel não estando disposto a se envolver seriamente em negociações para um novo acordo de cessar-fogo, passaram por cima de Israel e negociaram diretamente com o Hamas para alcançar esse objetivo. Então isso é uma crise nas relações entre os Estados Unidos e Israel. Certamente parece ser, se você está em Israel. Mas do ponto de vista americano, não é tanto uma crise nas relações com Israel, e sim os Estados Unidos deixando de lado essa abordagem convencional e tradicional para o Oriente Médio, em que tudo o que os Al-Qaeda fazem na região precisa ser coordenado com Israel, levando em conta as prioridades e a agenda de Israel, e integrando-as à própria abordagem dos Estados Unidos. Agora, os estão basicamente agindo bilateralmente com os países envolvidos, independentemente de Israel. Se Israel quiser participar, será bem-vindo. Se não quiser, não vai conseguir impedir nada. O outro aspecto disso, é claro, diz respeito aos palestinos. Enfrentar o genocídio não é uma política dos Estados Unidos, nem é uma prioridade dos Estados Unidos. Acabar com a ocupação não é uma questão significativa para os Estados Unidos. Não há nenhum interesse econômico relevante que os Estados Unidos tenham, certamente não na faixa de Gaza, nem na Cisjordânia. A política dos Estados Unidos em relação aos palestinos só mudará se o cálculo de custo-benefício na região mudar. Em outras palavras, se os Estados Unidos perceberem que suas relações com outros estados da região estão sendo negativamente afetadas como resultado de seu apoio incondicional contínuo à campanha militar genocida de Israel contra o povo palestino. Ainda não chegamos lá. Talvez nunca cheguemos. We're not there yet. We may never get there. And there is a very real possibility also that E há também uma possibilidade muito real de que os Estados Unidos continuem dando carta branca para que Israel faça o que quiser com o povo palestino, como uma espécie de compensação por agir sem considerar as prioridades e interesses israelenses em relação, por exemplo, ao Irã, aos Houthis, aos sauditas e assim por diante. Sabe, estamos ouvindo relatos de crescente pressão dos Estados Unidos sobre Israel, por exemplo, para aumentar a ajuda humanitária à faixa de Gaza, porque Washington não quer parecer que é o principal responsável por uma fome na faixa de Gaza, já que deu carta branca a Israel para impedir a entrega de uma única garrafa de água ou um grão de trigo à faixa de Gaza. Mas sabe, visto de Washington, Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia,
Essas não são prioridades ou sequer questões significativas em comparação com as outras que temos discutido. Diante dessa mudança na abordagem dos Estados Unidos em relação à região, onde anteriormente a política era centrada em Israel como epicentro de sua estratégia em relação aos estados do Golfo, bem como sua política em relação ao Irã, e assim por diante, como você explicou, passando disso por uma abordagem mais bifurcada, acho que tenho duas perguntas aqui. A primeira é, no que diz respeito à Palestina, quão significativa é essa bifurcação? Porque para isso possível entender que os Emirados e os Sauditas seriam absolutamente fundamentais em qualquer cálculo dos Estados Unidos sobre o Iêmen, por exemplo. E é isso que temos visto. Por causa da relutância deles, tiveram que recuar de repente. Os bombardeios começaram, o Ministério das Relações Exteriores estava torcendo por uma invasão terrestre liderada pela Guarda Revolucionária no Iêmen para conter os Houthis. Isso nunca aconteceu, porque sabemos que os sauditas e os emiradenses não queriam se envolver nesse problema. Existe um componente disso também no Irã, porque eles não querem a desestabilização da região. E, cada vez mais, eles veem Israel como um poder expansionista. Então agora se sentem mais ameaçados por Israel do que por uma expansão do Irã. Mas minha pergunta é, quando se trata da Palestina, quanta influência os estados do Golfo Pérsico têm sobre os Estados Unidos? Well, it's the same as Bem, a mesma coisa que, você sabe, se você me perguntasse qual influência Washington tem sobre Israel, esses estados têm uma influência enorme e um poder de pressão gigantesco. A questão não é se eles têm essa influência, a questão é se eles escolhem usá-la ou não. E o que vimos de forma consistente nos últimos 18 meses é que eles estão investidos em sua relação bilateral com Washington e não estão dispostos a usar a influência que podem exercer em Washington em prol de, vamos chamar assim, questões regionais, nesse caso, acabar com o genocídio na Palestina. Agora, só para responder a primeira parte da sua pergunta, sim, esses estados gostariam muito de ver uma mudança de regime no Irã. Eles adorariam ver os Houthis removidos por no Iêmen, mas são realistas. Já viram as limitações do poderio militar dos Islamic Kerry? The limitations of U.S. and Israeli military might, and while they, may have initially supported these efforts. E embora eles possam ter inicialmente apoiado esses esforços, chegaram à conclusão de que não vão ter sucesso e que, se continuarem, vão representar ameaças reais para si mesmos. Por exemplo, pode-se imaginar uma situação em que os cessar-fogos existentes entre as partes no Iêmen e, consequentemente, entre os Houthis e os sauditas e os emiradenses possam se romper e mísseis voltem a ser lançados contra território saudita e emiradense. E isso é algo que esses estados querem muito evitar. Agora, há uma questão, que é o fato de que há 18 meses temos visto os governos árabes individualmente e coletivamente assumirem o papel de espectadores inertes enquanto Israel comete genocídio contra o povo palestino e massacra palestinos em sua própria terra natal. Isso mudou um pouco em fevereiro deste ano, quando Trump propôs seu absurdo plano Gaza Riviera, porque agora, de repente, Trump não estava simplesmente, como Biden antes dele, apoiando Israel a massacrar palestinos na faixa de Gaza e, em menor grau, na Cisjordânia, mas estava endossando uma proposta para expulsar à força toda a população da faixa de Gaza e, por extensão, também da Cisjordânia, para o mundo árabe. Isso representa uma maior espiritualidade à segurança nacional dos Estados Árabes. Isso representa uma ameaça de interna das reinos árabes. To the domestic stability of these Arab regimes. This forms a direct threat to the... Isso representa uma ameaça direta à legitimidade residual que esses líderes e governos ainda possuem. E então, de repente, você os viu se levantar como um só, publicamente, de forma unânime e bastante veemente, para rejeitar e se opor àquela proposta. Portanto, eles têm influência, têm uma influência enorme.
Em 1973, por exemplo, houve o boicote do petróleo. Eles também têm influência em relação às suas relações bilaterais com Israel, em termos das relações diplomáticas e dos tratados de paz que possuem. Mas por uma série de razões, eles priorizaram a manutenção de suas relações bilaterais, em primeiro lugar com Washington e em segundo lugar com Israel, em detrimento de qualquer tipo de pressão, seja sobre Israel ou sobre os Estados Unidos, para encerrar essa campanha militar genocida. Eles também compram muito dos Estados Unidos. Então não é só que eles investem no mercado de títulos e no mercado de ações, mas também compram muito da Boeing. Na verdade, isso também pode ser visto como outra parte do keynesianismo militar, que mantém indústrias desesperadamente em dificuldades, como a Boeing, funcionando. Portanto, não é só que os subsídios de defesa de 3 bilhões de dólares por ano vão para Israel, mas o Golfo Pérsico também compra muito, então eles também têm influência por meio disso. Acho que minha próxima pergunta para você é, se possível, nos diga o que pensa sobre o quão independente Israel é ao agir da forma como age, independentemente dos Estados Unidos. E eu acho extremamente claro para mim que isso depende do próprio ato. Então, se for uma aventura ou desventura no Irã, está extremamente claro que Israel não pode fazer isso sozinho, e por isso precisa trazer os Estados Unidos para a equipe. Mas a minha pergunta é, quais são seus pensamentos em relação à limpeza étnica em Gaza, considerando que na época em que Becerra Baba estava negociando diretamente com o Hamas em Doha, e também quando Israel iniciou suas negociações com o Hamas neste sábado, a invasão terrestre foi lançada. Minha suspeita é que isso não foi informado aos americanos, mas posso estar errado. O que você pensa sobre isso? Bem, em termos mais amplos, Israel é totalmente dependente do Ocidente, e dos Estados Unidos em particular, para seu suprimento militar, apoio político, apoio diplomático, na verdade para sua própria existência. Sua própria existência depende do apoio contínuo do Ocidente. Mas, se analisarmos a questão de forma mais restrita, em relação ao que Israel está fazendo agora, não faltam declarações de altos líderes e oficiais militares israelenses explicando que, sem o fornecimento contínuo de armas, munições, manutenção e assim por diante, por parte do Ocidente, Israel não conseguiria lutar por mais do que alguns meses. Mas mais importante ainda, quando o apoio político ocidental for retirado, Israel também não conseguirá continuar. Se olharmos em termos econômicos, o parceiro econômico e comercial mais importante de Israel, na verdade, é a União Europeia e não os Estados Unidos. E a União Europeia até hoje recebe produtos de assentamentos ilegais, portanto, produtos ilegais de assentamentos ilegais, produzidos no contexto de uma ocupação ilegal. E esses têm livre acesso ao mercado europeu, desde que estejam devidamente rotulados. Ou seja, o empreendimento dos assentamentos depende desde o início desse canal vital para a Europa para sua própria existência. Ele não seria economicamente viável sem o mercado europeu. E veja, há uma longa história aqui. Sempre que os Estados Unidos viram uma contradição direta entre os interesses dos Estados Unidos e de Israel, os Estados Unidos invariavelmente saíram por cima. Vimos isso em 56, quando os Estados Unidos ordenaram que Israel se retirasse da península do Sinai e da faixa de Gaza, que havia invadido e ocupado em conluio com britânicos e franceses. Vimos isso, por exemplo, em 1982, quando o governo Reagan quis vender a WACS para a Arábia Saudita e o lobby israelense fez de tudo para tentar impedir, e isso passou pelo Congresso. E vimos isso recentemente em 2015, quando Israel tentou impedir a ratificação ou impedir que os Estados Unidos apoiassem o acordo nuclear com o Irã, a ponto de Netanyahu ir ao Congresso para fazer um discurso tentando minar o acordo, e fracassou. Mais recentemente, vimos no mês passado, quando Trump fez acordos com a Arábia Saudita, com os Houthis, com o Hamas, estava negociando com o Irã, suspendeu as sanções à Síria,
e assim por diante. Tudo em contradição com as prioridades israelenses. Em outras palavras, sempre que há um confronto, Washington invariavelmente vence, porque são os Estados Unidos que são uma superpotência e Israel é um proxy regional. And it's Israel that is a regional proxy. Israel does have enormous influence on issues. Israel realmente tem uma enorme influência em questões que novamente não são de importância estratégica para Washington, como a Palestina, a expansão de assentamentos, o genocídio na faixa de Gaza. Nesses casos, Israel tem carta branca, não porque controla os Estados Unidos, mas porque são questões nas quais os Estados Unidos não têm muito interesse em impor sua vontade sobre Israel, como faz com outras questões. Mas, no fim das contas, sejamos muito claros. Israel é um regime cliente e proxy dos Estados Unidos e fará exatamente o que lhe for ordenado. E o que isso significa para a situação atual é que quando Israel age de determinada maneira, é porque tem sinal verde de Washington, ou porque Washington não se importa. E quando Washington deixa claro que quer que Israel mude seu comportamento, pode ter certeza de que o comportamento mudará. Não é preciso mais do que um simples telefonema. Então, a partir disso, fica muito claro que dentro do governo dos Estados Unidos, essas ideias malucas, como eliminar o Hamas e coisas do tipo, ainda são consenso. E é por isso que eles podem simplesmente falar sobre ajuda alimentar, mais ajuda alimentar e assim por diante. Foi isso que Marco Rubio, secretário de Estado, disse, que o objetivo de eliminar o Hamas e permitir a entrada de alimentos e remédios não são incompatíveis. Você sempre pode permitir um pouco mais de comida e, a mim, eliminar o Hamas. Essa seria a conclusão do que se diz. Bem, eu acho que os Estados Unidos reconhecem que o exército israelense é uma máquina de matar extremamente eficaz. Não há igual quando se trata de lançar bombas de 900 quilos sobre tendas, hospitais, jornalistas e assim por diante. Mas quando se trata de combate terrestre real, especialmente em ambientes urbanos, é uma força bastante medíocre. Então sim, erradicar o Hamas, que no fim das contas é realmente uma milícia de segunda ordem no contexto mais amplo, eliminar o Hamas, vitória total, ofensiva final, tudo isso pode soar bem como slogans, mas não tem muita relação com a realidade. E eu acho que os americanos reconhecem que Israel é incapaz de alcançar seus objetivos declarados. Mas eles não estão se opondo a isso, porque as invasões são justificadas em nome desse objetivo supostamente legítimo de eliminar o Hamas. Isso seria questionado de forma significativa assim que Washington começasse a dizer que isso não funciona, que isso simplesmente não faz sentido. Você está absolutamente certo. E vimos, por exemplo, durante os anos Biden, que Israel recebeu apoio incondicional, sem quaisquer restrições. Sabe, ouvimos, claro, que Israel também se especializa, e seus aliados se especializam, em atacar seus amigos e aliados mais próximos, acusando-os de traição. Mas em contrapartida, temos a declaração, por exemplo, do recentemente ex-embaixador de Israel em Washington, Michael Herzog, que disse: graças a Deus, foi Biden quem era presidente durante esse período. E esperávamos que ele nos pedisse para parar em várias ocasiões, mas ele nunca fez isso. Ele nunca nos pediu um cessar-fogo. Ele nunca nos pediu para mudar nosso comportamento. Mas se olharmos para a situação atual, você sabe, houve. A administração Trump, na verdade, pouco antes de ser inaugurada em janeiro, bastou uma única reunião entre a pessoa que é, para todos os efeitos, o verdadeiro secretário de Estado, Steve Witkoff, e Netanyahu em Tel Aviv, em janeiro, para basicamente dizer amanhã haverá um cessar-fogo. E amanhã você vai começar a implementar o acordo que você repetidamente rejeitou quando foi proposto pela administração Biden. E se não fizer isso, ao contrário do que aconteceu com Biden, haverá consequências. Unlike with Biden, there are going to be consequences. 24 hours later, Israel accepted the agreement and 24 horas depois, Israel aceitou o acordo e começou a implementá-lo. Claro, Israel então conseguiu escapar dele,
e Witkoff deu a Israel permissão para impor, renovar seu cerco e retomar sua campanha militar genocida. O que está acontecendo nos bastidores agora? Nós realmente não sabemos. Existe de fato esse sinal verde para Israel continuar até que Washington decida que não é mais possível ter sucesso? Ou estão sendo feitos esforços sérios nos bastidores para criar um novo acordo? Eu não sei. O que eu sei é que enquanto esses jogos estão ou não sendo jogados, centenas de vidas estão sendo perdidas e milhares mais estão em risco. Quero abordar rapidamente mais duas questões. Você mencionou a centralidade da Europa economicamente para Israel. Estamos vendo algum tipo de mudança, mesmo que tenha vindo um pouco tarde demais e seja muito mais branda do que se poderia imaginar. Mas além da Espanha e da Islândia, agora alguns dos principais aliados, Reino Unido, França, vieram a público e disseram que se essa crise humanitária continuar, tomariam medidas concretas contra ela. Também há conversas sobre alguns desenvolvimentos no Reino Unido, sobre sanções muito brandas ao comércio e assim por diante. Mas também devemos registrar que Matt Kennard, alguém que recebemos recentemente, relatou novamente que esses aviões ainda estão indo para Gaza e não sabemos exatamente o que há neles, mas eles continuam indo. Ainda assim, qual é a sua percepção sobre essa mudança, se é que existe, na Europa, em relação a esse genocídio e limpeza étnica na Palestina? Bem, houve uma mudança perceptível e muito real no tom. A questão que ainda precisa ser respondida é se isso é um prenúncio de uma mudança de política ou se é uma alternativa a uma mudança de política. E eu acho que o que vimos até agora só pode ser descrito como uma encenação que não engana nem mesmo aqueles que a criaram. Pegue o caso do Reino Unido, que você acabou de mencionar. Enquanto essas declarações eram feitas, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ou mais especificamente seu ministro das Relações Exteriores, David Lammy, levantou-se no parlamento e anunciou que ele considerava ser uma sanção importante contra Israel, que o Reino Unido estava congelando as negociações com Israel sobre um acordo de livre comércio. Ele não disse nada sobre encerrar o fornecimento de armas para Israel. Ele não disse nada sobre encerrar esses voos de inteligência sobre a faixa de Gaza que você acabou de mencionar. Basicamente, o que ele está dizendo é que Israel continuará recebendo tudo o que o Reino Unido tem fornecido durante esse ano e meio de genocídio. Mas estamos retendo de Israel algo que ela não possui, o que é um completo absurdo se você pensar bem. Isso não atende nem à definição mais ampla de sanção. Uma sanção é quando você impõe um custo a outra parte ao privá-la de algo que ela normalmente receberia. E aqui eles estão simplesmente encerrando negociações sobre algo que não existe. Eu diria que a União Europeia é uma farsa ainda maior, porque o Acordo de Associação UE-Israel, que entrou em vigor em 2000, no artigo 2, obriga Israel a respeitar os direitos humanos como condição para a manutenção desse acordo, que mais do que qualquer outra coisa, dá a Israel acesso preferencial ao mercado europeu. Agora, se formos levar as declarações europeias ao pé da letra, nos últimos 25 anos eles foram incapazes de determinar se Israel está ou não violando os direitos humanos dos palestinos. Eles ainda não ouviram falar do parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 2004, que declarou ilegais aquelas partes do Muro da Cisjordânia que entram no território da Cisjordânia e que reconfirmou a ilegalidade da política de assentamentos de Israel e muito mais. Aparentemente, ninguém em Bruxelas ainda ouviu que o primeiro-ministro de Israel, assim como seu ex-primeiro-ministro e ex-ministro da Defesa, foram indiciados pelo Tribunal Penal Internacional e são fugitivos internacionais da justiça, procurados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Aparentemente, ninguém ainda comunicou à União Europeia que o Tribunal Internacional de Justiça, em julho passado, emitiu um parecer consultivo, ou seja, uma decisão de que a ocupação israelense é, por definição, ilegal. E aparentemente, ainda não foi traduzido para nenhum idioma que algum funcionário da União Europeia compreenda que o Tribunal Internacional de Justiça, em janeiro do ano passado, determinou que Israel é plausivelmente acusado do crime de genocídio pela África do Sul, conforme a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948. O que a União Europeia fez na semana passada? Como ainda não tem absolutamente nenhuma ideia se Israel está ou não cumprindo suas obrigações de direitos humanos, decidiu que o que é necessário nesse momento é uma revisão para determinar se Israel está ou não violando os direitos humanos. E nós sabemos exatamente como isso vai terminar. Quero dizer, se depois de 25 anos vocês ainda não têm a menor ideia, ou, mais precisamente, estão fingindo não saber, e, por isso estão instaurando essa revisão, é óbvio que a conclusão será manter tudo como está. Quero finalmente te perguntar um pouco sobre como você está interpretando esses protestos dentro de Israel. O que me chamou a atenção foi a reportagem da Al Jazeera sobre isso, que disse que, embora seja verdade que a maioria das pessoas em Israel não vê os palestinos como pessoas, para eles é apenas uma ameaça, e dizem que isso permanece, ainda assim, no contexto da guerra, a Al Jazeera está dizendo que há uma mudança muito significativa. A maioria das pessoas agora não quer a guerra, por vários motivos. Algumas pessoas simplesmente não gostam do Netanyahu. Outras desconfiam do Netanyahu. Na verdade, uma reportagem diz que 100 mil recrutas se recusaram a participar. Claro, eles não estão necessariamente dizendo que não querem essa guerra por causa da ameaça de convite, mas mencionam razões médicas e assim por diante. Então parece haver uma pressão de baixo para acabar com a guerra. Especificamente, a ofensiva de 17 de maio parece ter sido muito mal recebida por grandes setores de Israel. Então minha pergunta é, como você vê isso? E em segundo lugar, se Netanyahu sair, o que não é impossível, já que até mesmo dentro da elite governante há divisões significativas agora, inclusive dentro de suas instituições, haveria alguma mudança significativa para os palestinos na prática? Olha, a sociedade israelense se tornou uma sociedade genocida. Quero dizer, basta olhar pesquisas muito recentes realizadas por institutos de pesquisa altamente respeitados em Israel. A esmagadora maioria dos israelenses apoia a limpeza étnica da faixa de Gaza, a expulsão forçada de todos os palestinos da faixa de Gaza, e quase metade literalmente apoia o extermínio da população, ou pelo menos de uma grande parte da população da faixa de Gaza. É uma sociedade genocida, sem desculpas, sem ressalvas. Ponto final. E as evidências disso são esmagadoras. Não estamos falando apenas dos líderes mais extremistas. A sociedade como um todo foi tomada por uma mania genocida ao longo do último ano e meio, mais ou menos. Dito isso, a sociedade israelense também é profundamente dividida e polarizada, mas não sobre questões relacionadas aos palestinos. As divisões giram em torno de temas como governança, a natureza do Estado e a permanência de Netanyahu na liderança, pois ele é uma figura altamente polarizadora. Em contrapartida, como você mencionou, também há outras pesquisas que mostram que a maioria dos israelenses apoiaria o fim desta guerra. Parte da polarização em Israel está em saber se a prioridade e o objetivo de Israel devem ser a destruição da faixa de Gaza e de todos que estão lá, ou se a prioridade deve ser um acordo para trazer de volta os cativos israelenses da faixa de Gaza. Então é uma coisa ou outra. E é aí que a maioria decidiu priorizar a recuperação de seus cativos.
Mas esse movimento existe desde o início. Sim, ele está ganhando força. Mas lembre-se de que Netanyahu é um demagogo muito experiente e habilidoso, que superou todos os desafiantes ao longo de mais de uma década, incluindo pessoas que estavam dentro do próprio governo dele, dentro do próprio partido. Basicamente, ele destruiu qualquer desafiante dentro do sistema político israelense nos últimos anos. Sim, ele está sob pressão crescente, mas realmente não vejo muita possibilidade de ele cair do poder e ser substituído tão cedo. Falling from power and being replaced anytime soon. But perhaps to answer the more important part of your question. Mas talvez, para responder à parte mais importante da sua pergunta, as alternativas em essência não diferem muito. Certamente nessas questões-chave que temos discutido. Elas podem ter visões significativamente diferentes sobre a governança em Israel, sobre o papel do judiciário israelense e sobre questões desse tipo. Mas muitas vezes a oposição israelense supera Netanyahu em beligerância e hostilidade, seja em relação aos palestinos, aos iranianos ou a quem quer que seja, o que é de se esperar em uma sociedade cujas elites foram tomadas pelo que alguns descrevem como mania de genocídio, como vemos com tanta frequência em seus programas de notícias, jornais e assim por diante. Vamos encerrar por aqui, Moin. Esta foi uma conversa muito esclarecedora e obrigado por esclarecer esses acontecimentos na região. Muito obrigado. Foi um prazer, Galler. Obrigado a saber. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.